Noções de gestão para o professor. Parte 3, gestão de conflitos. Concluindo o capítulo 8, noções de gestão para o professor, o tema é gestão de conflitos. Como a gente viu no livro, os conflitos existem desde a aurora da humanidade e são uma realidade sempre presente nas relações humanas e de trabalho. Eles se originam da diversidade de pontos de vista entre pessoas, da pluralidade de interesses, necessidades e expectativas, da diferença entre as formas de agir e de pensar de cada um dos envolvidos. Além disso, nos últimos tempos, o sistema econômico, o mercado e a concorrência têm estimulado comportamentos baseados em princípios de competição, o que parece ser refletido nos relacionamentos interpessoais, gerando novos conflitos e acirrando disputas nas mais diversas relações. Com destaque, também as instituições de ensino estão sofrendo as consequências desse novo comportamento. Muitas enfrentam inúmeros conflitos interpessoais, nem sempre sabendo lidar com eles e sentindo como consequência a sua harmonia ameaçada ou mesmo afetada. Paradoxalmente, esses mesmos conflitos são importantes para o crescimento e desenvolvimento de qualquer sistema, seja ele social, político, familiar ou organizacional. A escola, como uma das maiores instituições de formação do caráter humano, cujo ambiente é recheado das mais diversas inter-relações, deve ter como modelo de gestão de conflitos aquele que se baseia no diálogo e em princípios como respeito, confiança e comprometimento. A gente sabe que os espaços onde ocorre maior número de conflitos entre pessoas são os ambientes de convivência diária, e a escola se torna um ambiente favorável devido, além disso, aos vários tipos de relações envolvidas. Gerenciar uma instituição acadêmica de ensino implica gerenciar diversos níveis de relação. Relação da escola com os alunos, com a família, com os órgãos governamentais, com os funcionários administrativos, com os professores, com a equipe pedagógica e com a comunidade em que se está inserido. E também da inter-relação íntima entre as partes, relação professor-aluno, relação professor-equipe pedagógica, relação escola com órgãos governamentais, funcionários administrativos, família e tantas outras. Em decorrência desse processo de interações que as relações vão se formando. Nas relações interpessoais, como vimos, existem atividades a serem executadas e princípios que não podem ser esquecidos. Ética, cooperação, responsabilidade, respeito, companheirismo. Todos esses sentimentos influenciam positiva ou negativamente as interações e, consequentemente, as atividades que são desenvolvidas. Proporcionalmente ao crescimento da organização, cresce a diversidade de ideias, e esse crescimento de percepções e opiniões pode ser um dos principais fatores desencadeadores de conflitos. Por outro lado, essa diversidade contribui para o desenvolvimento de soluções criativas do ambiente organizacional, desde que o líder e os membros da equipe mantenham um comportamento positivo em relação às diferenças. Então ocorre que gerenciar uma instituição de ensino ou mesmo uma simples turma de alunos significa interagir com pessoas, conciliar vontades, gostos, emoções, estilos peculiares e mediar interesses, percepções, necessidades e expectativas diversas. Como a gestão de pessoas pode envolver aspectos subjetivos ou inconscientes, é importante considerar esses elementos sutis envolvidos no processo. Assim sendo, gerir organizações implica também gerir pessoas e, consequentemente, gerir conflitos. Podemos definir a gestão de conflitos como a capacidade de prever tensões, identificar as fontes, impedir o crescimento dos desacordos e encontrar soluções satisfatórias para todas as partes envolvidas, visando aí uma gestão eficaz. O tratamento inadequado de um conflito, de qualquer natureza, pode gerar violência, insatisfação, insubordinação e outras anomalias organizacionais. Mesmo as escolas, instituições com a função de educar, de formar, não estão livres dos paradigmas dos conflitos e da competição. E na busca de soluções, adotam determinados modelos de gestão que nem sempre alcançam os resultados desejados. Se a gente olha um pouco para trás, vai perceber que, até há bem pouco tempo, a ausência de conflitos era considerada por muitos como sinônimo de bom ambiente de trabalho, boas relações, sinônimo de competência. Muitos profissionais consideravam o conflito como prejudicial ao bom relacionamento entre as pessoas e ao bom funcionamento das organizações. Os conflitos eram vistos de forma negativa, como resultados da ação e do comportamento nocivo de alguns, e estavam associados à agressividade, à má índole e a sentimentos negativos. O valor construtivo ou nocivo dos conflitos será determinado pelo tratamento recebido e pela atitude diante das situações. Desenvolver competências individuais e de equipe é a alternativa construtiva de gestão dos conflitos interpessoais. As tensões que ocorrem podem adquirir valor educativo se forem consideradas como ponto de partida para reflexões sobre a prática.
Assim, a possibilidade de analisar a situação depois de ela ter ocorrido favorece a compreensão do processo. Os conflitos geram repercussão positiva quando eles servem de termômetro e indicam que algo não está bem e precisa ser tratado, atuam como molas propulsoras do crescimento individual e organizacional, funcionam como catalisadores para atingir metas, são bons elementos de socialização, oferecendo aí aos participantes de uma equipe a sensação de envolvimento com alguma causa. Quando eles proporcionam a união de equipes em busca de soluções e motivam pessoas a resolverem problemas em conjunto, e quando eles levam a descoberta de novidades que resultem em benefícios para a empresa. Agora, os conflitos geram repercussão negativa quando eles causam uma tensão excessiva nos envolvidos, provocando estresse, danos físicos e mentais, criam ambientes improdutivos gerados por desmotivação e incertezas, desviam a atenção dos reais objetivos, prolongam-se em demasia, aparentemente sem solução, causando desgaste nas partes envolvidas, mobilização de recursos e perda de produtividade. Quando eles distorcem comportamentos individuais, quando criam situações que resultam em desperdício de tempo e esforços. E os conflitos podem ser benéficos quando são resolvidos de forma a permitir a discussão, ajudando a estabilizar e integrar as relações interpessoais, permitem a expressão de reivindicações, ajudando a ajustar recursos valorizados, ajudam a manter o nível de motivação necessário para a busca de inovações e de mudanças, ajudam a identificar a estrutura de poder e as interdependências da organização e quando auxiliam na delimitação das fronteiras entre indivíduos e grupos, fornecendo aí um senso de identidade. Vamos falar sobre alguns estilos de gestão de conflitos. Administrar o conflito não significa apenas eliminá-lo, mas tratá-lo de maneira assertiva, lembrando sempre que, quando ele é inadequadamente administrado, traz efeitos desfavoráveis. O bom líder elimina uma série de conflitos através de um planejamento correto. Os conflitos que persistem são vistos como oportunidades. Para esses casos, ele aplica o estilo mais adequado, procurando sempre tirar o máximo proveito da situação conflitante em prol desses objetivos. Quando se trata de resolver um conflito, existem diversas maneiras de abordá-lo. Analisando essas abordagens, podemos dizer que, na sua essência, existem 5 estilos de gestão de conflitos. Quanto ao estilo a ser adotado, é recomendável adotar um que leve à solução do conflito de forma pacífica, criando aí um ambiente positivo para se relacionar, expressar os sentimentos e conviver com as inevitáveis diferenças. 2 características e comportamentos estão ligadas diretamente à escolha do estilo adotado: cooperação e assertividade. Ser assertivo significa comunicar-se, agir ou reagir com efetividade, no momento oportuno, de maneira adequada, para que a intenção pretendida seja alcançada. Algumas dicas então. O estilo evitar. Trata-se aí do estilo considerado não assertivo e não cooperativo. Consiste em tentar evitar a existência de conflitos. Usa de alguns recursos para que esses conflitos não apareçam. Apesar de parecer pouco interessante, esse estilo revela-se positivo quando os assuntos não são significantes, as informações de que dispomos não são suficientes para resolvê-los, ou não temos poder para solucioná-los, ou existe outro indivíduo mais capacitado para resolver o problema em questão. O estilo calmo. Trata-se aí de um estilo considerado não assertivo e cooperativo. Resume-se assim: colocar panos quentes. Permite a existência de conflitos, porém sem grandes discussões sobre o assunto. Ele desiste de sua posição se o conflito se torna mais acirrado. Então esse estilo se revela positivo quando existe grande carga emocional entre as partes envolvidas, quando é necessário manter uma harmonia, quando o conflito existente for pautado na personalidade dos envolvidos e na discordância de ideias e opiniões. O estilo ditador. Esse aí é o dono da verdade, está sempre certo e os outros sempre errados. Busca a satisfação de seus interesses particulares, ele tem que vencer sempre, ignora os argumentos da outra parte. Apesar de parecer um estilo totalmente indesejável, pode se revelar positivo quando a emergência da situação exige uma ação imediata e as consequências de uma derrota são desastrosas. O estilo compromisso encontra-se no padrão médio de assertividade e cooperação. Esse estilo se revela positivo quando é essencial a existência de um acordo e os pontos de vista são muito diferentes. Quanto ao estilo colaborativo, consiste, como o próprio nome indica, em colaborar. Contempla aí os interesses das partes envolvidas, busca um resultado benéfico para todas elas, tenta chegar a um acordo comum entre essas partes, minimizando, na medida do possível, as perdas. Ele revela-se positivo quando o objetivo é o mesmo. A divergência ocorre apenas no modo de atingi-lo, quando existe a necessidade de se obter um consenso,
quando há disponibilidade de tempo para amplos debates, quando não existem interesses pessoais envolvidos. Então, diante do conflito, que atitudes tomar? Algumas alternativas para indivíduos e equipes tratarem os conflitos são possíveis, claro. Conflitos podem ser negados ou ignorados, ou enfrentados e transformados num elemento auxiliar para o crescimento e amadurecimento dos indivíduos e da organização. Pensemos sobre a mediação de conflitos. O trabalho cotidiano de mediação é essencialmente um trabalho preventivo e necessita da intervenção de terceiros, sempre. As estratégias de mediação de conflitos podem indicar caminhos facilitadores, porém, elas necessitam de adaptações de acordo com cada situação específica. Mas, basicamente, mediar consiste em impedir que cada divergência diária resulte em um conflito. Essa é uma das grandes competências de um grupo. A mediação tem como objetivo maior refinar as relações e a comunicação entre as pessoas envolvidas, permitindo que os problemas possam ser resolvidos de forma cooperativa, com satisfação mútua. A mediação contribui com a gestão de conflitos interpessoais, tornando as partes envolvidas conscientes das causas reais que originaram a situação conflitante. O autoconhecimento estimula as pessoas a se tornarem independentes, confiantes, responsáveis e mais preparadas para a negociação dos conflitos interpessoais. Afinal, a primeira e suprema responsabilidade de quem pretende administrar é administrar a si mesmo. Considere então integridade, caráter, ética, conhecimento, sabedoria, temperamento, suas palavras e seus atos. A interdependência das relações é criada e desenvolvida a partir da cooperação e do respeito mútuo. Para se atingir um estágio elevado de cooperação, são necessárias mudanças e também amadurecimento individual e coletivo. Isso envolve ainda o compartilhamento de interesses, objetivos e metas comuns, visão e senso de propósito, aprendizagem contínua, motivação e um relacionamento baseado em confiança e respeito. Sabe algo totalmente inerente ao trabalho de gestão de conflitos? Negociação. Negociar é a arte de compreender a pluralidade de opiniões e saber acordar entre as partes de maneira que todos saiam ganhando. Negociar é um processo necessário que os indivíduos com objetivos comuns ou divergentes usam para apresentar e discutir propostas que levem a um acordo em que ambas as partes saiam, de alguma forma, ganhando. Consegue-se negociar a partir de um diálogo franco e aberto. Essa é a regra de ouro. A comunicação é uma das habilidades mais importantes na vida. Ler e escrever, assim como falar e escutar, são as 4 formas básicas de comunicação. Para que a comunicação seja efetiva, é necessário que ela seja clara, recebida, entendida e confirmada. E, para que ocorra adequadamente, é necessário que ambas as partes tenham as seguintes capacidades: saber comunicar e saber ouvir. Afinal, no quesito comunicar, leve em consideração que comunicação é a base das negociações. Sem diálogo, não há comunicação nem solução possível para os conflitos. A maioria dos erros, dos desencontros, das confusões é causada por comunicação inadequada. E quanto a ouvir, adotar aí uma postura afirmativa, ouvindo ativamente e demonstrando respeito e interesse genuíno pelo interlocutor e pelo assunto. Buscar aí compreender as mensagens a fim de evitar situações conflitantes, evitar críticas exageradas, interferências enquanto for ouvinte. Saber perguntar é uma habilidade importante na comunicação eficaz, pois quem pergunta está direcionando a conversa. Alguns passos são importantes para uma adequada resolução dos conflitos, como também para definir o estilo a ser adotado, conhecendo e aplicando alguns saberes. Criar uma atmosfera afetiva, construir relações de cooperação, confiança e consideração, esclarecer as percepções, indicar claramente metas e objetivos, ser franco quanto ao sentimento de como as coisas caminham, criar um ambiente de confiança e respeito mútuo, focalizar em necessidades individuais e compartilhadas, construir uma liderança positiva e compartilhada, aprender com o passado olhando para o futuro, planejar com competência e estabelecer acordos e ganhos mútuos. Muitos conflitos podem ser tratados como consequência de algumas ingerências. Com a situação de conflito já instalada, um erro na decisão da escolha do estilo de gestão para ser adotado, ele pode trazer consequências realmente nocivas. Cabe aos gestores ampliar a sua percepção para que os conflitos tenham sempre valores positivos dentro das instituições. Fatores importantes contribuem para o fortalecimento da cultura de um grupo e servem como anteparo, impedindo que o conflito progrida. Planejamento cuidadoso das ações, comunicação aberta e direta, feedback, liderança participativa e um processo compartilhado de tomada de decisão. Valores e atitudes como responsabilidade, cooperação, confiança e respeito são imprescindíveis à integração e à geração de resultados positivos na produção da equipe. Em suma,
um dos maiores desafios dos gestores é administrar os conflitos interpessoais que insistem em ocorrer nos ambientes de trabalho. Mas, ao contrário do que muitos pensam, esses conflitos podem ser uma demonstração da competência dos membros de uma equipe. Pessoas medíocres se acomodam e criam uma falsa atmosfera de harmonia. Sabemos que não é uma tarefa simples o manejo adequado das relações. Porém, um tratamento correto dispensado durante situações de conflito é essencial para as pessoas e as organizações, pois elas podem se tornar intensas fontes geradoras de mudança. Das negociações entre as partes envolvidas, podem nascer grandes oportunidades de crescimento para todos os envolvidos. É isso. A você, bons estudos.